Bom, sobre esse tema eu vou conversar aqui no estúdio com o cardiologista do Instituto Nacional de Cardiologia, Leonardo Luna. Você pode e deve participar desse nosso bate-papo, manda sua dúvida para mim, g1.com.br/globonews ou então 4002-2884. Doutor Luna, obrigada por estar aqui com a gente, viu, para falar desse assunto. Já tem um monte de telespectador mandando pergunta para a gente, mas queria começar com uma pergunta mais abrangente. Quais são os principais fatores que a gente tem que tomar cuidado em relação a doenças cardiovasculares? Então, Cris, na verdade, hoje em dia os principais fatores associados, isso a gente tem estatística muito boa sobre isso, são idade, sexo, raça. Os negros têm mais chances de complicar do que as outras raças, branco, hispânico, o colesterol, a pressão arterial, diabetes, tabagismo e hipertensão arterial. São esses 8 fatores de risco que mais se associam a complicações no futuro, notadamente infarto, derrame e morte cardiovascular. Quer dizer, a gente está falando aí de alguns fatores que não tem jeito, porque a pessoa já nasce, não tem como voltar atrás, mas tem alguns que a gente pode se prevenir, evidentemente, né? Então, são os fatores que a gente chama de modificáveis. A gente pode modificar e deve modificar. A boa notícia hoje em dia é que a medicina, e principalmente a cardiologia, que é a que mais mata no mundo, está virando uma especialidade barata e menos invasiva. A gente sabe que as melhores estratégias para a gente conseguir diminuir esse risco de complicação são estratégias como mudança alimentar, como atividade física e que se provaram, através de estudos de boa metodologia, melhor do que medicamentos ou intervenções invasivas. A gente viu até a dona Deise aqui, que conversou com a nossa repórter, que acho que é um belo exemplo disso, né? Sim. E ainda com bom humor. Vamos logo para as perguntas dos nossos telespectadores, doutor. A Graziela Nogueira, de Manaus, ela pergunta o seguinte, ela diz que tem 70 anos, é hipertensa, já fui operada na cabeça com coágulo sanguíneo, tomo remédio controlado, não posso me aborrecer, senão a pressão aumenta. Quando a minha pressão aumenta, sinto dor de cabeça e corro para tomar calmante. Como o médico me receitou, o calmante faz a pressão descer. Isso está certo? Devo agir dessa forma mesmo ou não? Não. Na verdade, primeiro que a gente não tem como não se aborrecer. Isso a gente vai ter que tentar melhorar o estilo de vida dela para que ela consiga não ter tanta dor de cabeça. A dor de cabeça a gente hoje em dia menos faz associação à pressão. A gente acha que a dor de cabeça deve ser por outras causas. E quando a gente tem qualquer tipo de dor, a pressão reage aumentando. Então, a pressão nesse momento geralmente é uma consequência da dor e não a causa da dor. Por isso mesmo que a gente não vai tratar essa dor de cabeça com remédio para pressão. A gente vai tratar essa dor de cabeça com remédio para dor de cabeça. Com remédio para dor de verdade, de cabeça, né? Sim. Doutor, pedi para o senhor continuar aqui comigo. O doutor Luna vai ficar comigo até o final do jornal para você mandar a sua pergunta para ele, hein? Manda para mim, ele vai continuar aqui para responder. O telefone é 4002-2884, custa de uma ligação local de qualquer lugar do Brasil. Você também pode mandar o seu recado pela internet. Fale com a globonews.com.br ou então você pode escrever usando a hashtag do Edição das 4. Ou então você pode usar, mandando para mim também, hashtag #CPelágio. Várias maneiras, o que importa é que você participe. Eu vou voltar a conversar aqui no estúdio com o cardiologista do Instituto Nacional de Cardiologia, Leonardo Luna, sobre doenças cardiovasculares. Doutor Luna, vou direto aqui para as perguntas que mandaram para a gente, porque chegaram muitas, tá? A Márcia Braz Rossetti, de Belo Horizonte, ela pergunta o seguinte: por que os médicos não indicam para os seus pacientes a reabilitação cardiovascular tanto quanto deveriam? Essa é a opinião dela. Então, não prescreve mesmo e, na verdade, eu acho que é porque ainda não tem o conhecimento do benefício clínico que o exercício traz. Poucos pacientes nossos, que são pacientes um pouco mais graves, vão precisar de um programa de reabilitação muito rigoroso. A maioria dos nossos pacientes, mesmo pacientes pós-infarto, podem ir para a academia. Olha só, isso seria ótimo, né? Everaldo de Oliveira Santos, do Rio de Janeiro. Minha mãe tem 77 anos, é diabética. Ela realmente pode ficar totalmente ausente do açúcar ou a glicose baixaria demais? Não precisa. Na verdade, hoje em dia a gente sabe que a alimentação do diabético deve ser cada vez mais parecida à alimentação do não diabético. Uma alimentação saudável.
eu e o diabético devemos fazer uma alimentação saudável. Nós é que não devemos comer açúcar, né? Nós que não devemos comer açúcar em excesso, nada deveria ser comido em excesso. E a gente hoje em dia tem a estatística que a alimentação saudável, principalmente a dieta do Mediterrâneo, talvez seja a que mais tenha poder de prevenir complicações cardiovasculares, mais do que medicação, mais do que exercício e mais do que intervenções. Fala pra gente rapidamente que dieta é essa? Quais são os alimentos? Dieta do Mediterrâneo não é nada do outro mundo. Na verdade, é muita fruta, muito vegetal, é muito pouca carne vermelha, muito mais peixe, leguminosas. Então, na verdade, é o que a gente já entende mais ou menos como dieta, uma alimentação saudável. Vamos para mais uma pergunta aqui. O João Cláudio Ferreira de Abrantes, ele é de João Pessoa, tem uma ponte miocárdica que foi detectada em exame. A partir desse fato, eu gostaria de saber se eu posso praticar atividades físicas. Se sim, qual seria a mais adequada? Então, ponte miocárdica, na verdade, é só uma variação anatômica da irrigação do músculo do coração. A gente tem certeza do benefício de exercício físico para todo mundo. E esse é um benefício muito grande que nenhuma pessoa deveria deixar de fazer. O exercício que a gente recomenda é, no mínimo, 150 minutos de atividade aeróbica por semana e também, pelo menos, 2 sessões de atividade de força, exercícios que a gente chama de exercícios resistidos. Todo mundo deveria fazer isso. Sônia Bertini, aqui de São Paulo, falei aqui de São Paulo porque eu normalmente fico em São Paulo, hoje estou no Rio, então ela é de São Paulo. Ao realizar o teste ergométrico, não consegui concluir até o fim. O resultado deu suspeito de isquemia. Posteriormente, realizei um ecocardiograma e deu que estava tudo certo. Como pode ocorrer essa divergência entre os testes? O ecocardiograma ele vê a estrutura do coração, o teste ergométrico ele procura sofrimento do músculo do coração, provavelmente por um entupimento de uma artéria. Cada vez menos a gente dá importância ao teste ergométrico para diminuir risco de infarto e derrame. A gente hoje em dia sabe que essa informação na população com menos chance de doença, que é a população assintomática, essa informação não é uma informação com tanta acurácia. É muito melhor a gente tomar estratégias que diminuam chance de doença do que a gente sair pedindo exames desnecessariamente. Então, é possível que esse positivo do teste ergométrico seja um falso positivo. Obviamente que a gente tem que tentar interpretar isso, mas esse médico dessa paciente que solicitou deve interpretar isso. E se for interpretado como um falso positivo, ela deve fazer a dieta mediterrânea, deve fazer exercício físico e o que mais for necessário para diminuir risco cardiovascular. Cláudio Rodrigues, do Rio de Janeiro, eu tenho 76 anos, caminho bastante. Minha glicemia está em 101 e a pressão 12/8. Preciso modificar alguma coisa na minha rotina? Então, a glicemia de 101 já é pouco alterada. Na verdade, se ele tiver uma rotina excelente, se ele fizer todos os bons hábitos de vida, e aí a gente inclui beber bastante água, fazer exercício, boa alimentação, eu hoje em dia sempre sugiro boa postura, cuidado com a saúde oral. Se ele fizer todos os bons hábitos de vida, não precisa mudar a rotina em nada.